Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental, volume 3, de 2021, semana 1. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 1 do PET 3 do 8º ano, nós vamos falar sobre o gênero textual artigo de opinião, que é um texto que tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. O autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e aí ele tenta convencer o leitor de que aquela opinião, de que aquele posicionamento é o correto. Esse gênero textual é comum de ser encontrado na televisão, em rádio, jornais ou em revistas, e sempre é tratando de temas da atualidade. Depois você tem aqui esse quadro e essas informações aqui sobre as principais características e a estrutura do artigo de opinião, e é importante que você faça essa leitura. Agora vamos às atividades. Leia este trecho do artigo sobre a lei de imigração. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema, entre aspas. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso. Estamos no Brasil. Tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Questão 1. Qual é o objetivo do texto? É convencer o leitor de que o Brasil não está ameaçado por uma nova onda imigratória, porque aqui os imigrantes continuariam enfrentando muitas dificuldades, então eles não vão querer vir para cá, não. 2. Na frase, infelizmente não temos esse problema, retire, letra A palavra que indica o ponto de vista do articulista. Então, a palavra que tem nesse trecho aqui que indica uma opinião do autor, é a palavra infelizmente, né? Então, ele assume o posicionamento de que ele acha que isso aqui é uma coisa negativa, ele gostaria que isso fosse o contrário, né? Ele gostaria de que a gente tivesse esse, entre aspas, problema de ondas imigratórias, porque significaria que o país, né, que nosso país é um lugar bom para se viver e que pessoas de outros lugares estariam querendo vir para cá. Então, ele acha que, infelizmente, a gente não tem esse problema. Então, a parte desse trecho aqui que indica o ponto de vista do autor desse texto é a palavra infelizmente. Letra B. A palavra que indica ironia e justifica sua resposta. Então, a ironia aqui está na palavra problema, que foi colocada entre aspas. Uma nova onda imigratória foi descrita como um problema, entre aspas. Porque se pessoas de outras partes do mundo quisessem vir para o Brasil, isso significaria que aqui é um lugar bom para se viver. Então, isso não seria de fato um problema, mas um bom indicador para o nosso país. Leia o trecho do texto e responda às questões abaixo. Violência e futebol. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, desse artigo de opinião, e aí nós vamos responder as questões. Número 3. Qual é o assunto tratado nesse texto? É o esvaziamento dos estádios de futebol devido à violência nas torcidas. 4. Que ponto de vista o articulista defende? Você concorda com o ponto de vista dele? Justifique. Eu concordo com o ponto de vista do articulista, pois ele defende que muitas pessoas estão deixando de frequentar estádios de futebol
por causa da violência provocada por torcedores que parecem não ter medo de qualquer repressão e aproveitam o momento de uma derrota do seu time para satisfazerem seus ímpetos de ignorância, partindo para agressões com palavras ou agressões físicas. Questão 5. O articulista utiliza adjetivos para enfatizar sua opinião, ou mesmo para conferir a relevância dela. Que adjetivos são esses? Então, eu coloquei aqui, divididos em 3 categorias. A primeira categoria são os adjetivos que enfatizam a relevância do fato, que são notório, triste, claros e comum. Os adjetivos que caracterizam a violência das torcidas, que são bárbaros, bestiais, sem sentido e sem piedade. Nesse caso aqui é uma locução, né? Que é a junção de 2 palavras que juntas têm o valor de adjetivo. Então, você tem essa locução sem sentido e tem essa locução adjetiva aqui, sem piedade, tá certo? E também os adjetivos que caracterizam os torcedores e o esporte prejudicados pela violência. São esses aqui, verdadeiros, fenomenal, belo e sérias. Se você quiser, pode colocar tudo numa lista só. Não precisa copiar essa parte que está de azul, que não pode copiar só as palavras que estão em vermelho. Eu é que quis separar aqui em 3 características, né, em 3 grupos, aliás, de adjetivos, segundo os seus objetivos dentro do texto. Questão 6. Segundo o articulista, há pessoas que têm outro ponto de vista em relação ao problema do qual ele discorda. Qual é esse ponto de vista? Então, tem esse posicionamento aqui apresentado lá no texto e lá o articulista fala que ele não concorda com isso aqui, que isso aqui é uma das piores partes do problema, né? Essa parte em que algumas pessoas acreditam que o esvaziamento dos estádios de futebol não é por causa da violência, mas sim por causa desse fato aqui, que existem mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. Para o autor do texto, isso aqui é falso, porque o verdadeiro motivo para o esvaziamento dos campos de futebol é a violência e não a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas arenas, né, nos estádios. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 3 do 8º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas, se vocês puderem, para me ajudar. E continuem aqui comigo no canal para acompanhar as correções das próximas semanas. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!